E chegamos ao quarto episódio dessa última temporada de The Boys. E será que podemos dizer que esse episódio decepcionou? A corrida pelo composto V1 continua e leva os garotos até uma antiga instalação militar. Já a Luz Estrela realmente teve toda uma side quest para conversar com seu pai e voltar ao grupo no final do episódio. E olha, passa rápido, porque já estamos na metade da temporada de The Boys. Faltam 4 episódios, e realmente The Boys nunca deixa de ser The Boys. Quando você acha que o ritmo pode acelerar, que as coisas vão ficar mais tensas, vem um episódio e desacelera tudo. Eu vi na internet que a galera achou esse episódio bem divisório. E agora eu quero saber de vocês. Qual nota vocês dão para esse episódio do The Boys? Decepcionou? Foi filler? Foi bom? Comentem aqui. Eu, pessoalmente, não considero isso um episódio filler. Porque, bem, teve eventos importantes da história para essa temporada. É só que os dois grandes pontos narrativos do episódio foram tanto quanto estranhos para um episódio de última temporada. Especialmente a parte da Luz Estrela. Pô, velho, 47 do segundo tempo. Já estamos nos acréscimos, a série vai terminar e eu tenho que ver a historinha do pai e do irmão que sofreu lavagem cerebral nas redes sociais. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Blá, blá, blá da Luz Estrela de novo. E é impressionante como The Boys adora fazer esse tipo de coisa. Toda temporada tem isso. Nesse episódio mesmo, teve toda essa função do Ryan. Ele sobreviveu à surra do Pátria para ser resgatado pelo Billy. E beleza, esse foi o cliffhanger do último episódio, legal, vamos ver o que vai acontecer. E aí, nesse episódio, o Ryan simplesmente foge. Isso porque os roteiristas tiram o Ryan desse núcleo porque eles não precisam do Ryan no episódio. E aí ele fica em espera, em algum lugar do limbo. E nisso a gente fica com esse vai e volta de personagem que entra e sai da história. E é exatamente por causa desse tipo de coisa que a gente sente que a história não tá avançando para alguns personagens. E é uma pena mesmo, porque essa quinta temporada tava em ascensão. O pessoal reclamou do episódio 3, mas eu achei que o episódio 3 foi bom. Porque a história avançou de um jeito interessante, teve o Stan que apareceu e ele é sempre legal de acompanhar. E no final do dia, o episódio 3 passou a sensação que os personagens estão evoluindo, estão lidando com certos traumas. Agora, nesse episódio, o gimmick para avançar a história pessoal dos personagens é fazer eles brigarem entre si. E eu achei que isso ficou um tanto quanto forçado por parte do roteiro, sabe? O quarto episódio começa com o Capitão Pátria admirando uma foto dele com o Ryan. O que é irônico, né? Porque ele espancou o garoto no último episódio. É então que entra a Espoleta. O Pátria sente o cheiro do seu pai nela. E a Misty até que reage muito rápido, dizendo que é o cheiro do programa que eles estavam fazendo juntos. Enfim, Pátria realmente quer falar do seu plano de ser visto como um profeta dos Estados Unidos, um verdadeiro Deus. E o jeito que ele fala Deus é muito bom. Até me lembrou um pouco o Jim Carrey falando Deus lá no Batman Forever. Deus. John conta sobre a sua visão, e isso assusta até a Espoleta. Acontece que a Espoleta é bem religiosa, e até mesmo ela consegue ver que o Pátria está cometendo altos sacrilégios ao se nomear profeta. E ao longo desse episódio, a gente vai ter várias deixas de que a Espoleta não concorda muito com esse plano do Capitão Pátria. Só que é aquele negócio, né? Melhor calar a boca e continuar viva do que falar a verdade e morrer decepada. Eu fiquei com a sensação que a Espoleta é mais uma dos supers que poderão trair o Pátria mais pra frente. Assim como pode acontecer com o Profundo, o Black Noir e a Sábia. Pra mim, o roteiro tá tentando isolar o Pátria pra realmente radicalizar ele e ficar mais fácil de juntar a galera contra ele no final da temporada. E, pessoalmente, eu acho que seria mais interessante vermos os principais aliados do Pátria caírem junto com ele, que nesse caso são Profundo e Espoleta. Realmente, esses dois aqui, eu não sei se deveriam ter algum tipo de redenção ou trocar de lado, porque eles têm só medo do Pátria. É só que não me parece que essa é a intenção do roteiro. Realmente, eu acho que eles querem isolar o Capitão Pátria como grande antagonista, sem mais ninguém, porque ele é louco e ninguém quer apoiar ele. E aí pode acontecer dos seus aliados o traírem, né, porque tem medo de morrer, e juntar a galera contra ele no final. A Espoleta recebe a missão de criar uma estratégia de comunicação para convencer a população americana que o Homelander
é o Messias da vida. Uma tarefa nada fácil. E tudo isso vai acabar resultando no que talvez seja a melhor cena do episódio, que é o brainstorming que a equipe vai ter, até com aquele roteirista que a gente viu no outro episódio dessa última temporada, e eles vão ter as ideias mais malucas para tentar provar que o Capitão Pátria é um profeta. Pô, essa cena ficou engraçada, com os personagens trocando ideias cada vez mais absurdas, todos sabendo lá no fundo que esse plano só vai funcionar porque as pessoas têm medo do Capitão Pátria. Tem até um momento que alguém sugere do Capitão Pátria abrir o oceano como se fosse o Moisés, e aí uma outra pessoa diz que isso é impossível porque teria que fazer uma live ao vivo. Não seria legal também pegar, tipo, um super que tem o poder de manipular ondas pra fazer esse efeito aí do Moisés? E depois você pode matar o super, né? Uma queima de arquivos. Mas todo mundo iria acreditar que o Capitão Pátria abriu o oceano, fez um milagre, né? Pô, eu acho que esse tipo de coisa ia ser mais interessante do que fazer a nova igreja que eles bolaram no final do episódio. Usar os poderes dos outros supers pra manipular a galera, achar que o Pátria realmente tá operando milagres. Isso seria mais interessante, na minha opinião. De qualquer jeito, a ideia aprovada é da Espoleta, e que envolve criar uma nova religião. Uma religião da América. Eles dão até um nome bonitinho para mascarar as reais intenções. A Igreja Democrática da América. E eles esperam que, com a ajuda do Ó Pai, consigam convencer os fiéis a aceitar o Pátria como profeta. E na última semana surgiu uma teoria de que o Ó Pai está manipulando o Capitão Pátria a ter as visões da Madeline. E sim, de fato o Capitão Pátria só foi ter a visão da Madeline depois daquele sermão do Ó Pai. É só que eu não acho que isso é algum tipo de manipulação. E sim, realmente é que é só o delírio de grandeza aí do Capitão Pátria, porque foi o jeito que o cérebro dele processou para criar essa narrativa para ele sair por cima. Mas o Ó Pai manipular o Capitão Pátria, eu acho que não. Cortamos pro Ryan, que está vivo. Ele é acordado pelo Butcher no seu esconderijo. E é agora que vai ter algo estranho que acontece nesse episódio, e que envolve citações a algumas franquias, como teve o Star Wars e depois mais pra frente o Last of Us. E cara, assim, talvez eu esteja meio enganado, mas eu não lembro o The Boys fazer uma referência à franquia assim desse jeito. Tirando ali o roteirista quando citou Lost no outro episódio, mas ali era o roteirista, era uma piada meta. Mas assim, um protagonista do The Boys citar Star Wars, né, e falar do Darth Vader, não sei o quê, e depois mais pra frente vão falar do Last of Us. Cara, eu achei muito aleatório isso daqui, eu achei que não tem nada a ver. E outra coisa, a piada é muito ruim. Que adolescente hoje que não sabe que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker? Cara, que piada anos 90 de tiozão. Todo mundo sabe, cara, é capaz de, antes mesmo de você assistir o primeiro filme de Star Wars, você já saiba que o Darth Vader é o pai do Luke Skywalker. Não é possível assim. No final, o Ryan foge porque não quer ficar junto com o Billy, por se sentir traído. E é esse tipo de coisa que eu acho que deixa a desejar. É o fato do personagem sair da história e ficar em stand-by até a próxima vez que ele vai ser necessário para avançar o roteiro. Talvez fosse muito mais interessante ter mantido o Ryan nessa missão que eles iriam. Porque pensa só, eles iriam nesse lugar que eles iriam falar verdades entre si. Seria um momento perfeito para lavar a roupa suja do Billy com o Ryan, que são os dois que mais precisam se resolver entre si. Colocar o The Boys para brigar entre si, Químico lutando contra o Rio e o Rio lutando contra o Leitinho. Cara, grande coisa. Eles estão brigando desde a primeira temporada entre si. Eles sempre se bicaram, velho. Eu não consigo ver o quanto que isso realmente ajuda na história, porque sempre foi assim. Agora, com o Ryan e o Billy, seria diferente. Porque ali sim eles poderiam resolver algo realmente importante, que é essa relação pai e filho que eles têm. Então, eu lamento que tiraram o Ryan do grupo, porque ele realmente poderia ter sido útil nessa história. Enquanto isso, o francês informa que só terá um vírus daqui a algumas semanas. E como o Ryan e a Annie estão desaparecidos, eles decidem ir imediatamente para o Forte Harmony. E quem também tá indo para lá é o Capitão Pátria e o Soldier Boy. E ficou sabendo dessa missão pela Sábia. Na verdade, ela convenceu o Soldier Boy a participar da missão ao falar do composto V1. Tá na cara que a Sábia manipulou o Soldier Boy a ir. Ela sabe que ele não quer que o seu filho vire outro imortal com o composto V1. Na última temporada, a gente teve muitas críticas envolvendo a Sábia. É porque ela é a personagem mais inteligente do universo The Boys, e aí o que ela falava não era tão inteligente assim. E aqui nessa temporada, eu acho que melhorou um pouco, sabe? Ela não é exatamente uma super, hiper manipuladora, mas é um pouco mais manipuladora do que antes.
Aquelas conversas que ela tem com a Ashley são boas, mas não são conversas que desafiam seu intelecto. Pelo menos aqui com Soldier Boy, é um tipo de manipulação inteligente, sabe? E pra mim, essa que foi a parte que funcionou mais no episódio. Tudo que envolve mais a Torre do Sete. A outra coisa que esse episódio teve foi o Black Noir pé da vida com o Profundo, por conta da sua ação no último episódio. E aqui acabou aquela teoria da conspiração que o Black Noir poderia ser o clone do Capitão Pátria, né? Ele continua sendo o ator substituto. Realmente, é melhor esquecer essa teoria. Eu levantei essa teoria na semana passada, acho que eu falei dela em algum momento na 4ª e na 3ª temporada. Chegando, não falo mais dela. Desistir não vai acontecer. É melhor largar essa teoria, não vai acontecer. O Profundo tá querendo puxar o saco do Pátria. Mas o Noir argumenta que isso é meio que inútil, porque ele só se importa com Soldier Boy, e eventualmente o Profundo vai ser notícia velha. E uma das maiores certezas que eu tive nessa vida é que o Profundo vai morrer nessa temporada. A questão toda é, como que ele vai morrer? Ele vai morrer traindo o Capitão Pátria, ficando ao lado do Capitão Pátria e sendo um escudo para ele morrer eventualmente numa luta final com os garotos? Ou sei lá, o Profundo vai ter um momento de pura lucidez e falar verdades que o próprio Capitão Pátria vai acabar se irritando e matando ele. Façam suas apostas, mas que ele vai morrer, ele vai. Agora, o que realmente não funcionou nesse episódio foi a subplot da Annie. Após fugir do grupo no último episódio, ela vai visitar o seu pai, o Rick January. Ele já tinha sido citado em outras temporadas, mas é agora que ele aparece pela primeira vez. E olha, tem plot twist, porque ele tem uma família e um outro filho, o Mason. E cara, que coisa furada toda essa parte da Luz Estrela. Ele estava desaparecido há 20 anos, e aí a Luz Estrela encontrou ele, aí opa, vou aparecer aqui na última temporada, tá, pessoal? E sem falar que essa não é a primeira vez que a série tenta emplacar uma história desse tipo. Sabe, da Annie se separar do grupo e entrar na sua própria sidequest para resolver algum problema familiar. Uma vez até passa, mas daí você vai fazer isso de novo na última temporada? Sério mesmo? O Rick é detetive e ele finge apoiar o Pátria para proteger sua família. A Annie tenta se conectar com ele, e até que as coisas são resolvidas muito facilmente. Só que, claro, as coisas não iriam parar por aqui. Isso porque a Annie quer também mostrar para o seu irmão que ela é uma boa pessoa. E o Mason, sim, é um apoiador do Capitão Pátria. Ele assiste aos programas do Profundo e acredita em todas as mentiras que vê na internet. E toda essa parte aqui eu achei patético. É que eu acho muito condescendente por parte do The Boys querer fazer uma cena assim. Claramente a série quer fazer uma lição de moral. Quer mostrar que, não sejam como o Mason, tá, gente? Não sejam como o Mason. Não sejam como ele. Cara, na boa, só faltou o He-Man aparecer no final do episódio e piscar pra tela. Só que, tipo, nessa altura do campeonato, dane-se esse adolescente. E o pior é que eu acho que eles fizeram toda essa subplot da Annie só pra falar isso. Pra mostrar que tem gente que tem o cartaz do apoio o Capitão Pátria, mas no fundo é porque tem medo. E também para mostrar que tem gente que apoia o Capitão Pátria como o Mason, porque ele tá mal informado pela internet. Sabe, porque ele sofreu uma lavagem cerebral por causa do algoritmo da internet. No fundo, parece que a série não quer alienar ninguém, tentando mostrar que é um cenário complexo. E até mesmo as pessoas que apoiam Pátria, não é por causa delas, é porque elas foram manipuladas, sabe? É só que isso é impossível fazer numa série como The Boys. Falta finese para abordar esse tipo de assunto, falta qualidade no texto. O bom do The Boys sempre foi a realidade potencializada de forma escrachada. E quando tenta dialogar de uma forma mais racional, sempre fica raso. E tudo isso infla demais essa subplot da Annie, que já soa completamente inútil. O irmão da Annie ainda vai delatar para a polícia que ela está ali. E vai ter todo um confronto que quase dá tudo errado. Mas as coisas são controladas e ninguém morre e ninguém é preso. O que no final só evidencia o quanto que tudo isso foi inútil. No máximo, a Annie vai chegar à conclusão que não pode deixar as pessoas que ama para trás. No caso, o Hughie. Porque não é uma fraqueza deixá-lo de lado, e sim uma força. Só que, nossa, ela chega nessa conclusão depois de conversar com o pai dela, que a abandonou há 20 anos. Que poderia ter ligado pra ela, ter mandado uma mensagem, um e-mail, um sinal de fumaça, alguma coisa, mas daí o cara não fez nada. E aí, quando ele é confrontado com isso, o cara só diz: pois é, eu tava errado, desculpa aí, foi mal. Pô, velho, o roteirista tá muito de sacanagem. Que drama que é esse, velho? O próprio roteirista esvaziou o assunto. Ele abdicou do conflito para ser resolvido em 1 minuto de diálogo entre os dois. Já é uma subplot
que tá sustentada com uma bengala muito ruim. E aí o cara mete diálogos como esse? Aí não tem como salvar. Pra mim, toda essa parte foi uma grande perda de tempo. Os The Boys, enquanto isso, chegam até o Forte Harmony, que é o antigo laboratório onde os Supers foram criados com o V1. O lugar, que tem alta vibe de Chernobyl, havia sido contaminado de um jeito que ninguém poderia esperar. O grupo é afetado pelos esporos e começa a brigar entre si. Eles expressam seus sentimentos mais profundos em relação a cada um. E o único que não é afetado é o francês. E sem dúvida, esse é o gimmick mais gimmickoso já usado na história do The Boys. Pô, velho, não dava pra pensar em nenhuma outra ideia pra fazer eles brigarem entre si. A água que foi contaminada por causa de um super e isso afeta o ar dos esporos. Caraca, velho. Não, e como que eles são afetados? Não, eles ficam com raiva e expressam seus sentimentos. Pô, aqui foi demais. Tudo isso tá acontecendo porque algo contaminou a água. E agora as plantas liberam esses esporos. Eles ficam discutindo o tempo todo. O problema é que Soldier Boy e Capitão Pátria também estão chegando. Pai e filho ficam o tempo todo discutindo para ver quem é mais homem. E quando o grupo percebe que os vilões estão chegando, eles tentam procurar o V1. E até que encontram um lugar que deveria estar. Mas não há nada ali. Eles deduzem que talvez quem pegou a substância foi um tal de Bombástico. E esse é um super da época do Soldier Boy. E vejam só, tá confirmada uma outra série do The Boys pro ano que vem, que é o Vault Rising, que é uma série prequel que se passa na época do Soldier Boy. E vejam só, esse Bombástico tava na equipe do Soldier Boy. Ou seja, esse episódio serviu quase como um backdoor para essa série nova que vai ter do The Boys ano que vem. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. O Bombástico supostamente pegou os frascos do V1 e agora eles vão ter que ir atrás dele. O problema é que, primeiro, eles precisam não morrer entre si por causa do esporo. Por sorte, o francês encontra a origem do problema. O Queen. Ele é um soldado que também recebeu uma dose do V1, só que ele sofreu várias mutações e se tornou esse ser aqui que parece o monstro do pântano. E para acabar com o efeito dos esporos, eles vão ter que matá-lo. E assim, apesar de todas essas minhas críticas com o episódio, a parte lá na Vault eu achei que tá boa, e essa parte aqui no episódio, nesse momento, aí sim eu acho que fica bom. Naquela conversa do Soldier Boy e do Pátria, é revelado que o Soldier Boy era apenas um garoto rico, mimado, que sobreviveu ao soro do V1. E ele nunca foi um herói de guerra de verdade. O outro detalhe é que realmente fica implícito que a Stormfront está viva. Na boa, eles não iriam puxar o assunto da Stormfront do nada. Tem que ter um motivo para eles terem citado. Pô, eles até falam, né? Você viu o corpo da Stormfront? E daí ninguém viu. Ela tá viva. Só que ainda tem uma dúvida aí. Ela vai aparecer no final da série do The Boys? Ou será que ela pode aparecer numa outra série que vai acontecer no futuro do The Boys? Sei lá, num Gen V, por exemplo. Mas que ela tá viva, não tenho dúvida depois dessa cena aqui entre eles. Estar no Forte Harmony mexe bastante com o Soldier Boy, até que ele engana o Pátria e o coloca numa armadilha que prendia os Supers. O Pátria não consegue sair dali, e isso dá a chance do Soldier Boy de destruir o V1. Depois, o Billy encontra o Pátria todo ferrado na prisão. Temos um bom momento entre os dois, e acho que essa é a primeira vez na saga que alguém do The Boys encontra o Pátria tão fragilizado desse jeito. Já o Soldier Boy encontra o francês, e o mesmo é levado até o Queen. E é aqui que entra o que eu falei que é interessante envolvendo esse mistério do Forte Harmony, porque o Soldier Boy conhecia o Queen. O Soldier Boy sai xingando o Queen, e não parece que eles foram amigos pelas palavras do Soldier Boy. Só que será que eles eram realmente inimigos? Ou será que eles estavam mais para aqueles rivais que se respeitam? Quando o francês engana o Soldier Boy a matá-lo, ele fica realmente devastado. E até aceita morrer pelo Pátria depois que ele se livra da prisão. Mas o Pátria se recusa a matar o seu pai. Olha, eu acho que dá para interpretar essa cena de dois jeitos. A primeira é que, de fato, o Soldier Boy não queria matar uma pessoa que, lá no fundo, ele considerava um amigo, mesmo que eles se odiassem ou fossem, como eu disse, rivais. E a segunda possibilidade é porque ele entende que, ao matar o Queen, o mesmo provou que tinha razão ao mostrar que ele não era digno do composto V1. E bem, essa é a minha interpretação. Eu não tenho tanta certeza assim se ele realmente odiava esse Queen. Talvez aí nessa série do Vault Rising, né, eles até falem alguma coisa. Talvez tenha algum detalhe extra envolvendo esses dois personagens que a gente não saiba, só, né, vendo no futuro para ver se tem mais alguma coisa. Com a morte do Queen, os esporos deixam de fazer efeito,
O que não faz o menor sentido, mas, né, conveniência de roteiro. Os garotos pedem desculpas entre si e voltam pro esconderijo. E estranhamente o Soldier Boy deixou os caras irem embora? Pô, depois que o francês o enganou a matar o cara lá, o Queen, será que o Soldier Boy não iria matar o francês ou não iria atrás dele? Ele ficou tão abalado ao ponto de ficar parado e deixar os outros fugirem? Caraca, né? Meio que forçadinho do roteiro, né? Enfim, é lá que a Annie se reencontra com o Hughie. E também temos uma grande revelação no final do episódio. Kimiko decide terminar com o francês, depois de todo o romance pegado nos 3 primeiros episódios. E basicamente eles terminam porque a Kimiko vê que o francês faz mal a ela. Eu também não gostei disso não. Desfazer esse casal depois de tanto tempo juntos, com essa desculpinha aí, você é o caos, eu não quero o caos na minha vida. Não sei. Não colou muito pra mim essa desculpa. Na última cena, o Ó Pai anuncia a nova igreja do Capitão Pátria. E tem alguns enquadramentos bem legais aqui, hein? E o Pátria aparece como o grande profeta. No último segundo, ele parece ter mais uma visão, só que o episódio termina sem mostrar o que é. E aqui termina esse episódio 4 dessa 5ª temporada do The Boys. Olha, e infelizmente eu achei o episódio mais fraco da temporada até agora. Não me entendam mal, o episódio tem seus momentos, mas o roteiro forçou muito em algumas coisas nesse episódio. E ainda tem toda essa subplot da Annie que, pra mim, foi só perda de tempo. Quem fala que é um episódio filler, embora eu não concorde, ainda vai ter uma certa razão, porque a sensação é que você pode pular esse episódio que não vai perder muita coisa. E bem, pra nota pra esse episódio, nota 6,5. É um episódio totalmente aceitável, assim, se fosse uma 2ª ou 3ª temporada. É só que como a gente tá na última temporada e as coisas estavam ficando mais tensas, né? É metade da temporada e você poderia esperar que alguém poderia morrer, alguma coisa importante, real, poderia acontecer. E aí, né, é um episódio de ponte. E bate a decepção. Pra mim, bateu a decepção, não tem jeito. Mas também, essa é a minha opinião, galera. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o episódio 4 de The Boys. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.